Quero que vocês recebam com muito carinho, líder de jovens da Igreja Batista Atitude, pastor Pedro Vux. Boa noite. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade. O pastor Rafa é muito querido, essa igreja é inspiradora e como um pregador, como um pastor, eu também preciso de momentos assim. Existem dias que a vida ela é oxigenada, sabe? Todo mundo precisa parar para ser oxigenado. E obrigado por serem esse oxigênio. Que Deus continue sustentando e revelando vocês para o mundo a partir de uma devoção santa, pura e contagiante. Eu sou o pastor Pedro Vux, eu sou pastor na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Eu sou pastor da juventude da nossa igreja a nível global. Coordeno todo o trabalho relacionado a adolescentes, jovens e jovens adultos nas 52 igrejas Batista Atitude espalhadas pelo planeta Terra. Além disso, eu também sou pastor de células na nossa igreja. Eu pastoreio ao lado da minha esposa e ao lado do Samuel, que ali me acompanha. 182 células para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós estamos aqui para participar de tudo que Deus está fazendo aqui. Muito obrigado, minha irmã. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Ela está em Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 5. A versão que eu leio aqui é a NVI e começa assim a passagem. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Santo Espírito de Deus, nós reconhecemos e honramos tua presença nesse lugar. Nós validamos o teu ministério em nossas vidas. Continua o teu mover aqui. Continua tocando os nossos corações. Continua ministrando cura. Continua entregando esperança. Continua exercendo tua soberania nesse lugar. Eu sei que por diversas razões a nossa atenção pode ir para diversos lugares. Mas se eu posso te pedir algo, Espírito Santo de Deus, é para que aquiete os nossos corações. Acalme nossa mente e fala com a gente. Eis-me aqui, Senhor, para servir a tua igreja que aqui se reúne. Nos leva aonde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um tempo muito agitado. É um tempo diferente de tudo que imaginamos viver um dia. Eu cresci ouvindo da minha mãe que eu não podia mostrar tudo que eu vivia. Não deixar a porta aberta. Sabe, não entrar na casa dos outros sem ser convidado. Não entrar no carro de ninguém que eu não conhecesse. Minha mãe sempre me ensinava, se a roupa é nova, não precisa falar para todo mundo que é nova. Eu cresci ouvindo isso. E o tempo foi passando
parece que a privacidade foi desaparecendo. Parece que a privacidade começou a escorrer pelos nossos dedos. Parece que o particular deixou de existir. Particularidade é raridade hoje em dia. Parece que de uma forma muito sorrateira, todo mundo começou a ter acesso a tudo e todos. Então eu comecei a saber o que tem dentro da casa de alguém, sem nunca ter passado pela porta da casa daquela pessoa. Aquela pessoa começou a saber o que tem dentro da minha casa, sem saber aonde eu moro. Eu comecei a saber quantos quilômetros o carro de alguém já rodou. Eu comecei a saber quantos litros de gasolina o carro de alguém consome. Eu comecei a descobrir quanto uma pessoa calça. Eu comecei a ter acesso a informações que antes eram muito privadas. Nós vivemos um tempo de muita transparência, sabe? E transparência é diferente de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é algo que permite acesso às nossas fraquezas, fragilidades, talvez a nossa pior versão. Transparência é como se estivéssemos nos colocando em vitrines, aonde tudo que vivemos é compartilhado sem filtro, sem limite, e acaba que o particular desaparece. Acaba que o secreto não existe. Para ser mais direto, é um tempo de super exposição. Tem um sociólogo chamado Byung-Chul Han, escreve alguns livros interessantes. Ele não é cristão. Em um desses livros ele trata sobre a forma como nos transformamos em pessoas que se autopromovem, se vendem e que estão disponíveis 24 horas por dia para fazer o que elas de fato não têm condição de fazer, como dizem que fazem. Fato é que hoje vivemos um tempo muito ilusório, vivemos um tempo muito maquiado, vivemos um tempo muito distante da realidade. E nesse sentido nós precisamos entender onde está Deus. Nesse sentido de transparência, nesse sentido de exposição, onde entra Deus? Como eu demonstro Deus, ou como as pessoas enxergam Deus em minha vida, já que eu mostro tudo? Já que não existe segredo em minha vida, porque não é evidente enxergar a presença de Deus? Já que não guardo nada, já que não escondo nada, já que não existe chave na minha casa, porque não é fácil enxergar Deus ali dentro? Então, de uma forma muito direta, nós precisamos entender que existem comportamentos que não são inéditos na humanidade. E um desses comportamentos é o comportamento de se exibir. É o comportamento de buscar atenção, é o comportamento de buscar ser intenso de forma errada. É o comportamento de entregar energia onde não faz diferença nenhuma. É o comportamento de correr errado na gíria do futebol. Aonde eu entrego muita força, onde eu entrego muita energia, onde eu me preocupo e no fim das contas não dá em nada. Então existe um tipo de intensidade, existe um tipo de corrida, existe um tipo de entrega que não glorifica a Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Jesus, no capítulo 6, está entregando direcionamentos. E logo no início do capítulo 6, ele entrega um direcionamento que diz respeito ao que nós fazemos com as nossas mãos. Jesus está dizendo, olha, tenha cuidado, porque quando você praticar boas obras de justiça, pode ser que isso seja motivo para que você receba mais atenção dos homens do que de Deus. Pode ser que você comece a trabalhar tanto, pode ser que você comece a se dedicar tanto, pode ser que você comece a estudar tanto, pode ser que você se aprimore tanto, e isso é muito mais fator de competição do que de quebrantamento. Pode ser que isso se transforme muito mais em uma medalha que você coloca na parede do que um joelho dobrado que você coloca no chão.
Então Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque ao tentar fazer coisas boas, conhecem, elas dizem assim, do auxiliar, não que eu não goste disso, mas existem pessoas que entendem que isso é vantajoso. Existem pessoas que entendem que isso gera privilégios. Existem pessoas que entendem que isso entrega benefícios, entre outras pessoas. E aí elas se transformam mais em ajudadoras do que em qualquer outra coisa. Elas gostam de mostrar que ajudam, elas gostam de mostrar que auxiliam, elas gostam de mostrar que estão presentes. E elas têm um discurso que muitos aqui conhecem. Elas dizem assim, olha, eu vou onde ninguém vai. Eu faço o que ninguém faz. Eu abraço quem ninguém abraça. Eu estendo a mão para quem ninguém estende. Só que esse discurso ele é muito limitado à nossa existência, entende? Eu não posso falar que ninguém faz o que eu estou fazendo, porque o meu olhar, ele nunca é macro, ele é micro. Eu não entendo o que está acontecendo, por exemplo, na Albânia. Esse final de semana não, nem chegou o final de semana, fiquei perdido. Segunda para terça eu tive contato com alguns pastores do Brasil e com alguns do mundo. Um deles da Albânia. A Albânia viveu uma realidade muito complicada até o fim dos anos 90. Muito complicado. E esse cara é pastor lá na Albânia. É um jovem pastor lá na Albânia. A Albânia não tem muita igreja, não. Ainda que tenha sido um dos primeiros países a ouvir sobre o Evangelho. Esse cara conta pra gente que, às vezes, num mês, é uma pessoa que levanta a mão na igreja para aceitar Jesus. Esse cara conta pra gente que tem lugar que não pode pregar o Evangelho. E esse cara começa a mostrar que não está subindo no morro, porque lá não tem morro, mas que está fazendo coisas que são igualmente relevantes. E aí eu começo a mudar o meu discurso e começo a entender que, olha, eu não sou a pessoa que está reinventando a roda, eu não sou a pessoa que está fazendo as coisas mais legais do mundo, eu não sou a única pessoa que está entregando cobertor para quem tem frio. Eu não sou a única pessoa que está entregando comida para quem tem fome. Eu não sou a única pessoa que sobe nas comunidades, ou nas favelas, ou nos morros. Eu não sou a única pessoa que vai nas comunidades ribeirinhas. Tem gente fazendo muita coisa também. Então, quando eu gosto de mostrar que eu faço, e isso vira fator de competição, é muito mais um movimento para chamar a atenção dos homens do que a atenção de Deus, de fato. E Jesus entende isso, e Jesus fala, olha, se vocês trabalharem buscando a atenção dos homens, vocês não vão ter nenhuma recompensa do meu Pai. Isso é complicado. Por que isso é complicado? Porque às vezes eu faço coisas para chamar a atenção dos homens. Às vezes eu produzo algum material, simplesmente mais interessado em receber um feedback humano do que uma aprovação divina. Às vezes, um movimento que nós queremos fazer na escola, por exemplo, não que Deus não queira que os jovens estejam evangelizando na escola, mas tem um momento certo, e esse momento certo é a voz de Deus, e às vezes eu vou pela minha carne e não dá certo, e eu volto e com aquele discurso de que, olha, as pessoas não estão nem aí, as pessoas não querem saber de Jesus, as pessoas não querem saber de Deus. Se fosse uma batalha de rap, se fosse qualquer outra coisa, eles estariam interessados, mas não estão interessados na palavra de Deus. A questão é o seguinte, amigos, nunca vai dar certo quando o foco principal for chamar a atenção dos homens. Nunca vai fluir enquanto o movimento de evangelismo for para competir com outro movimento de evangelismo. Nunca vai fluir enquanto eu quiser colocar na balança o que eu faço, o que o outro faz. O próprio Jesus diz, vocês não terão recompensa nenhuma do meu Pai Celestial. Isso diz respeito a muitas vezes voltar com as mãos vazias para casa. Eu não sei você, mas eu já voltei várias vezes com as mãos vazias para casa. Já planejei muita coisa que deu errado. E no fim das contas eu percebi que a minha motivação não era uma motivação para agradar a Deus, mas uma motivação para me satisfazer.
Às vezes não dá resultado uma camisa, às vezes não dá resultado uma música, às vezes não dá resultado uma proposta evangelística. E aí eu preciso lembrar que Jesus diz o seguinte: olha, se vocês buscarem agradar mais aos homens do que ao meu Pai, vocês não vão ter nenhuma recompensa do meu Pai Celestial. O que foi? O que foi o quê, meu irmão? E eu particularmente me sinto com mais energia para fazer tudo do que eu tinha há 10 anos atrás. Às vezes essa intensidade ela é tão forte que eu não me sinto bem com pessoas que não são intensas. Principalmente em momentos como esse de conferência, onde luz está acabando, onde o mundo está caindo, onde anjo está voltando, onde está tudo acontecendo, e você olha para alguém e aquela pessoa está lá. O que foi? O que foi o quê, meu irmão? Não está vendo não, cara? Às vezes a minha intensidade até me afasta de pessoas que não estão na mesma rotação que eu. E eu entendo que ser intenso para chamar a atenção, ou intenso para produzir resultado com as minhas mãos, não é necessariamente produzir um resultado que glorifica a Deus. Porque eu posso produzir grandes obras, eu posso produzir grandes feitos e não necessariamente estar agradando a Deus. Então, eu preciso ressignificar a minha intensidade. Eu preciso ressignificar a minha entrega, eu preciso ressignificar a minha devoção, eu preciso ressignificar a minha energia. É necessário pensar sobre isso. Jesus está dizendo, olha, você vai correr, você vai fazer um monte de coisa legal, mas no fim das contas meu Pai não vai te dar nada. No fim das contas, meu Pai vai te deixar com as mãos vazias, meu filho. No fim das contas, o máximo que você vai ter são umas fotos legais aí do que você fez com seus amigos na praça. Mas da parte do meu Pai, nenhuma recompensa. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos avaliar aonde entregamos os nossos esforços e por que entregamos os nossos esforços. Jesus também fala nesse primeiro bloco do capítulo 6, no versículo 2, ele fala, olha, se você for dar alguma coisa para alguém, você não precisa anunciar isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem vistos pelos outros e honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus está dizendo, olha, quem vive tentando agradar aos homens, quem vive nessa rotação, é fácil ser recompensado. Por que é fácil ser recompensado? Porque recebe um aplauso, está tudo bem. Recebe um tapinha nas costas, está tudo bem. Alguém chega para você e fala que você é brabo, está tudo bem. Alguém elogia a sua célula, alguém elogia o que você está se propondo a fazer e está tudo bem. A recompensa que os homens entregam é muito fácil ser entregue. Porque falar que você é bom, falar que você é legal, falar que você é profeta das nações, isso pode ser muito mais algo que os homens dizem do que o que Deus está dizendo. O que eu escuto de gente que ouviu de qualquer um que ia fazer a diferença, e essa pessoa ainda não faz diferença nenhuma, e descansa no que ouviu, não é brincadeira, amigo. Não é brincadeira, cara. O sujeito faz um curso online com um missionário que nunca fez nada na vida. Aí de repente ele chega para mim e fala, olha, alguém falou que eu sou bom, alguém falou que eu sou influente, alguém falou, tá bom, alguém falou, eu não duvido que você é, mas você está me falando isso porque os homens te falaram ou porque Deus te falou? Pode ser que você seja mesmo, cara, não estou duvidando, mas nós precisamos entender que isso pode ser muito mais um elogio, isso pode ser muito mais um pitch de vendas, para ser sincero, do que propriamente a palavra de Deus. Pode ser muito mais uma campanha de marketing. E que campanha? E que campanha? Eu pegar quem não ora, eu pegar quem não tem vida de comunhão na igreja local, eu pegar quem não tem santidade, eu pegar quem não busca purificação, eu pegar quem não ora, eu pegar quem não lê a Bíblia, aí eu pego essa pessoa, ofereço para ela algo que eu não vivo e digo para ela que ela é espetacular, que ela é excelente, que ela é sensacional, que ela é quem vai mudar São Gonçalo. Fica fácil, não fica? Fica fácil.
Isso é coisa que qualquer um pode falar para qualquer um. E isso pode ser a recompensa que eu recebi de um homem. Se uma pessoa bate na minha costa, pode ser a recompensa. Mas eu posso dormir com o elogio dos homens sem receber a brisa suave de Deus que me acalma de fato. Eu posso dormir ouvindo que eu sou brabo da boca de um homem, e ao deitar, Deus me lembrar que eu sou vaidoso e que eu sou movido por elogios humanos. Meus amigos, onde eu quero chegar com isso tudo? Jesus insere a vida de oração, a espiritualidade, e nós somos intensos nisso, graças a Deus. Desde quando eu vou para a igreja, eu comecei para a igreja em 97. A primeira célula que eu fui foi em 97. Às vezes os caras falam, por que você ama a célula? Eu falo, porque eu cheguei na igreja por uma célula, cara. Porque eu não entendi outra forma de me aproximar das pessoas que não fosse essa. Em 97, eu tinha 9 anos de idade. Aos outros chega assim, como que você faz uma célula multiplicar tão rápido? Eu falei, não, eu nem sei, eu vivo isso tem tanto tempo. Eu mudei de prédio lá no Recreio. Aí quando o cara é bom de bola, alguém chega perto dele, né, e fala assim, dá uma embaixada aí, faz uma embaixada, faz... Já viu isso, não viu? Chuta. Lá no prédio, lá sem mentira, está minha esposa ali. Eu passo lá, os caras, pastor, que dia que vai abrir uma célula aqui? Que dia que vai... Nós começamos a ser reconhecidos pelo que a gente vive. A nossa intensidade determina a forma como as pessoas nos enxergam, amigo. Tem que saber como que as pessoas te enxergam. Tem que saber o que as pessoas esperam da sua intensidade. Eu quero ter uma intensidade que gere crentes melhores que eu. Uma intensidade que gere discípulos que vão mais longe do que eu estou indo. E Jesus começa a dizer, olha, mas quando você orar, não tem o comportamento que alguns têm quando tem coisa para fazer com as mãos. Jesus está falando, olha, tem gente que ora, também querendo chamar a atenção. E ele diz, mas vocês, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Meus amigos, a intensidade é uma construção. Ninguém adquire intensidade de forma instantânea. Não existe isso no fast food. É por isso que às vezes nós confundimos o superficial com o profundo. Intensidade é uma construção, irmão. Intensidade não é um flash, intensidade é uma vida. Uma vida intensa é diferente do que um momento intenso. Quem está comigo nessa? Uma vida intensa é diferente do que um momento intenso, cara. Momento intenso são 3 dias, 2 dias. Uma vida intensa dura até que Jesus volta. Então é por isso que eu não posso confundir experiência com vivência. Experiência pode durar pouco, vivência é uma vida. E eu não quero ter intensidade só no âmbito da experiência. Eu quero levar intensidade para o âmbito da vivência espiritual. Então que sejamos crentes que vivem de forma intensa. Não que desfrutam de intensidade em momentos, fragmentos e dias. Vamos aproveitar esses instantes, vamos desfrutar desses instantes, vamos nos oxigenar nesses instantes, mas vamos multiplicar esses instantes nos dias por vir. A melhor coisa de uma conferência é quando ela nunca acaba. Conferência não pode durar só 3 dias. E nem o culto pode durar só 2 horas. A questão não é ir para o culto, é levar o culto. A questão não é vir para a conferência, é levar a conferência. Porque as pessoas que não estão aqui vão viver a conferência quando te encontrarem. E vão sentir o que você recebeu aqui, porque nós vamos nos transformar em pessoas tão intensas que são caracterizadas e reconhecidas até por quem só procura experiência.
Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Se você vive de fato, Jesus está falando, mas você quando orar, não precisa ficar falando para todo mundo que está orando, não precisa gritar para todo mundo que você é isso, que você é aquilo, não precisa falar que você viu isso, que você não viu aquilo. Olha, eu só preciso que você entenda que quem vive querendo chamar a atenção, também recebe recompensa fácil. Jesus diz assim, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que Jesus está falando, meus amigos, é o seguinte: quem vive querendo chamar a atenção na sua espiritualidade, já foi recompensado. Deus já entregou recompensa para essa turma. A recompensa que Deus entrega para esses homens é permitir que eles se alegrem com elogios humanos. Elogios humanos vêm e vão. Elogios humanos desaparecem, queridos. Elogios humanos não são transformados em vivência. Elogios humanos nunca podem ocupar o lugar do que Deus nos entrega. Quantas vezes eu já dormi sendo elogiado por homens e confrontado por Deus? Quantas vezes? Quantas vezes eu achei que estava tudo certo e Deus me mostrou que estava tudo errado? Quantas vezes eu achei que estava lindo e Deus me mostrou que estava sujo? Quantas vezes homens me disseram que estava tudo ok e Deus me mostrou que ainda tinha muita coisa para ser acertada na minha vida? Se eu descanso nas palavras dos homens, eu posso deixar de ser intenso na palavra de Deus. Eu posso deixar de viver de fato o que Deus quer que eu viva, e eu posso me transformar em uma pessoa que está satisfeita com o que os homens dizem a respeito dela mesma. Deixa eu te falar uma coisa, os seres humanos são acostumados a elogiar e a criticar na mesma proporção. Seres humanos vão estender as mãos e jogar pedras com uma facilidade absurda. Seres humanos vão dizer que você é tudo e que você é nada em um estralar de dedos. Seres humanos vão dizer que te amam e que te odeiam de uma hora para outra. Seres humanos são enganados e enganam. Esperar recompensa pequeno, sabe? Muitos dos nossos só são conhecidos por evangélicos. Entra num ônibus, ninguém sabe quem é. Tem 1 milhão de seguidores, um ilustre anônimo. Muitos dos nossos passam despercebidos, mesmo sendo conhecidos como aparentemente brabos, aparentemente especiais. O que eu quero te dizer por isso? Pode ser que eles estejam satisfeitos com a recompensa dos homens, e eles estão felizes em receber aplausos, eles estão felizes em receber elogios, eles estão felizes em serem lembrados. Claro que você pode viver isso, claro que nós queremos que você viva isso, mas se o seu objetivo for essa recompensa, ela pode deixar de ser real de uma hora para outra. Jesus está dizendo, olha, eu não espero que você tenha uma espiritualidade tão exposta ao ponto de esquecer que eu te espero no lugar secreto. Eu não quero que você tenha uma espiritualidade tão rasa ao ponto de não buscar me conhecer de uma forma mais profunda. E ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Essa recompensa é a recompensa necessária para seguir em frente. Essa recompensa é a recompensa que deve nos fazer descansar nas promessas de Deus. E aqui eu tenho 3 pontos para finalizar essa mensagem em relação ao direcionamento que Jesus entrega. Jesus diz, mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto o recompensará. Nesse tempo de superexposição, nesse tempo de querer chamar atenção, nesse tempo de querer ser lembrado, Jesus está dizendo, mas você quando orar, vá para o seu quarto. Mas você quando orar, se lembre do secreto. Mas você quando orar, valorize a intimidade. Mas você quando orar, seja intenso aonde ninguém o vê.
Mas você, quando orar, não procure chamar atenção. E o primeiro ponto é que eu vou ficar no quarto antes de subir no púlpito. Um apelo para viver uma espiritualidade de exposição é muito comum. Crescimento. Você está fazendo primeiro um convite para fortalecer as bases para que o crescimento seja saudável. E só existe um lugar para fortalecer a base, é o secreto. É nesse lugar que a nossa intensidade tem que começar, irmão. É nesse lugar. Nesse lugar onde ninguém escuta, nesse lugar onde ninguém fotografa, nesse lugar onde ninguém aplaude, nesse lugar onde nós não somos validados por nada que não seja a presença de Deus, às vezes até silenciosa. Como está o seu quarto de oração? Como está seu secreto? Sabia que Deus me pegou nessa? Pegou. Dormia com isso aqui, ó. Acho que só eu que fazia isso. Acho que ninguém mais fez isso aqui. Depois eu vou perguntar ao pastor Rafa. Lembrar nessa noite que Deus honra crentes anônimos. Eu quero te lembrar nessa noite que do seu quarto de oração você está mudando realidades que você desconhece. Eu quero te dizer que a intensidade dos teus joelhos dobrados pode diminuir a intensidade dos mísseis que passam pela faixa de Gaza. Eu quero te dizer que a intensidade, ainda que esteja lidando com o silêncio, é validada pelo Deus que abre o mar vermelho. Então, antes de subir no púlpito, antes de ganhar as praças, antes de subir nos morros, antes de entrar nos condomínios, eu vou para o meu quarto. Primeiro vou ficar no meu quarto antes de ficar no púlpito. Segundo ponto, Jesus diz: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Fechar a porta nesse tempo de exposição, não ser visto, não ser aplaudido, hoje, e o hype, e a popularidade, e a influência, Vux, sei lá, eu sei que um dia desse eu fui pregar em Vitória, desci, vou em Vitória com uma certa frequência, esse ano devo ter ido lá umas 5 vezes. O cara me leva dentro de uma favela.
Eu chego, olho para a igreja dele, uma igreja maravilhosa. Eu chego, vejo o trabalho dele com célula, uma igreja maravilhosa. Eu chego, dou uma volta ali, pelaquela realidade, todo mundo gosta do pastor. Aí eu chego para o pastor, falo: pastor, deixa eu seguir o senhor no Instagram aí, me passa o Instagram e fala: não use isso não, meu filho. Eu não uso isso não. Aí eu falei: e se eu quiser acompanhar seu trabalho? Ele falou: pergunta todo mundo aqui do bairro. Eu preciso me alegrar com a porta do meu quarto fechada. Deus vai abrir portas, mas antes Ele está dizendo: fecha a porta do seu quarto, porque eu vou falar com você. Deus vai honrar, mas Ele está falando: fecha a porta do seu quarto, porque eu não vou te expor, meu filho. Eu sei que você é fraco, eu sei que você mente, eu sei que você trai, eu sei que você gosta de pornografia, eu sei que você está um lixo, mas eu não vou expor para os outros quem você é não, porque eu não sou Deus esse tipo de Deus não. Eu vou te tratar no secreto e depois eu te mostro para o povo. Eu vou te quebrar onde ninguém vê e depois eu mostro para você a sua melhor versão. E aí eu te apresento também para o mundo na sua melhor versão. Deixa eu te falar, se Deus está te quebrando no seu quarto, prepara para sair dele inteiro. Prepara para sair dele forte, prepara para sair dele legal. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você não está se permitindo ser quebrado no quarto, sai daqui, vai para o seu quarto, fecha a porta e diga: eis-me aqui, Senhor. E por fim, o que Jesus diz é o seguinte: então seu pai que vem em secreto o recompensa. Recompensa que popularidade não entrega, recompensa que aplauso não entrega, recompensa que seguidores não entregam, recompensa que popularidade não entrega. Existe uma recompensa que vem da mão do próprio Deus, existe uma recompensa que não depende de nós, existe uma recompensa que é ministrada por um Deus que de forma intensa levanta e honra a gente intensa no secreto com Ele. O culto é a expressão do nosso secreto. É a soma do secreto de muita gente. Quero te falar algo. Às vezes você olha para alguém e diz assim: foi de uma hora para outra. Foi de uma hora para outra. O pastor Rafa, o Davi, foi de uma hora para outra que Deus honrou eles. Você não sabe quantas horas durou o secreto desses caras. Tem um jogador de futebol que Deus está honrando muito ele, é meu amigo, aqui do Rio de Janeiro, Gabriel Peck. Está honrando muito. Honrando muito. Eu vi ele várias vezes, onde ninguém via, orando, quando todo mundo falava que não ia dar certo. Eu vi. Eu orei com ele. Aí de repente alguém chega e fala: de repente o cara começou a marcar gol. Não. Ninguém sabe o tanto que ele orou, ninguém sabe o tanto que ele chorou, ninguém sabe o tanto que ele renunciou, ninguém sabe o tanto que ele saiu do treino e foi para casa chorando. E pode ser assim com você também. Eu quero te falar, meu irmão, que se você tiver uma vida de secreto, é proibido alguém usar a palavra de repente para você. É proibido. Não tem de repente para um homem de Deus, não tem de repente para a mulher de Deus. Porque nós estamos tanto no secreto que quando Deus nos leva, Ele simplesmente expressa o que Ele está fazendo na nossa vida. Meus amigos, valorizar o secreto é urgente, porque essa recompensa Deus entrega. Deus se revela no simples. Deus se revela no simples. Deus se revela nas coisas comuns. Deus se revela nos dias difíceis. Deus enxerga o que ninguém enxerga. Pensa for a recompensa dos homens, é passageira. Se a recompensa for uma recompensa de Deus, ela dura. Ela é eterna. E eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei por onde você tem corrido. Eu não sei como tem sido o seu lugar secreto.
Eu não sei como você tem valorizado esse lugar. Eu não sei se o público é mais importante do que o secreto. Eu não sei se ser honrado pelos homens é mais importante do que ser honrado por Deus. Eu não sei se o abraço dos homens é mais valioso do que o abraço de Deus. Eu não sei. Mas eu gostaria de orar para que o Espírito Santo de Deus nos revele nessa noite. Eu gostaria de orar para que em nós fosse gerado um quebrantamento de humildade, o quebrantamento de gratidão por não ser talvez lembrado, por talvez não ser citado, por talvez passar despercebido, mas um quebrantamento de gratidão. Eu sei que muitos se ferem quando não são elogiados por homens, mas eu gostaria que o Espírito Santo de Deus ministrasse no seu coração amor, alegria e te entregasse uma recompensa que homens não entregam. Eu sei que talvez você está mais acostumado com luzes, mais acostumado com gritos, mais acostumado com superexposições, mas eu quero te convidar para um lugar de quebrantamento. Quero te convidar para um lugar de silêncio. Quero te convidar para um lugar de derramar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, comece a falar com Deus. Pergunte a Deus como está o seu coração. Assim como o salmista disse: vê se há em mim algum caminho mau e endireita-me. Isso é só Deus que pode fazer. Talvez a intensidade está numa direção tão carnal, talvez a intensidade está numa direção tão automática. Fecha os teus olhos, apague as luzes, por favor, amigos. Só você e Deus, só você e Deus. Não se deixe ser levado por nenhum tipo de pensamento que não seja o de se quebrantar. Não se deixe ser levado por nenhum pensamento que não seja o de silenciar outras vozes. Escute a voz de Deus. Aproveite esse lugar de quebrantamento, aproveite esse lugar de silêncio, aproveite esse lugar de entrega. Peça perdão. Peça força, confesse pecados, abra o seu coração em nome de Jesus, e se assim sentir, se ajoelhe no seu lugar, faça o que o Espírito Santo te mandar fazer, mas não se perca em pensamentos do que vão achar, do que vão pensar, de como vai ser depois disso. É uma noite de quebrantamento. É uma noite de entrega, é uma noite de silenciosa intensidade. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Venha ministrando vulnerabilidade, Pai. Venha ministrando força ao cansado. Venha ministrando, venha com força, Pai. Ora com paz, que excede todo entendimento, silencia nossa carne, nossas emoções carnais. Venha com força, Pai, gerando nessa juventude quebrantamento, fazendo deles amigos do Senhor.